Amém, irmãos? A paz do Senhor? A paz do Senhor, irmãos? Amém? Glória a Deus! Quem está feliz com Jesus aí, dá um glória a Deus bem alto. Glória a Deus! Aleluias. Eu abri aqui em Salmos agora, Salmos 90, 12. Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Como são poucos, né? Como está passando rápido os dias. E a gente, muita gente, né? A maioria, fica dando valores às coisas mundanas. Hoje eu fui na fazenda com a Santa Terezinha ali em Abatiá, nós fomos pescar e almoçamos lá, e agora na tarde, eu saindo de lá, um dos rapazes estava lá na beira da represa sozinho, eu fui lá conversar um pouquinho com ele, e ele estava comentando, né, que fazia tempo que ele não ia lá pescar tal, precisa aproveitar um pouco, de sair, porque a correria do dia, né, está passando muito rápido. Pois é, irmãos, está voando o tempo. E até ontem, né, Cassiano, o Cassiano, o pastor, estava falando sobre isso também aqui. E agora abri a Bíblia, também falando sobre isso. Então, irmãos, nós temos que apegar mais com o Senhor Jesus. Porque Satanás está tentando, e está conseguindo, né? Porque, 7h04, pouquíssima gente na igreja. E não só por causa do horário, mas, infelizmente, né, isso aqui era para estar repleto, não cabendo gente. Não só a nossa igreja, outras igrejas por aí também, está o mesmo. Eu sempre converso com os pastores lá de Abatiá, da presbiteriana, da assembleia lá, e eles falando que o número de irmãos caiu. Aí você vai nas lanchonetes, lotado. Vai nos bailes por aí, você vê os vídeos lotados. Depende dos shows aí de Pablo Vittar, Anitta, que vocês sabem como é, lotado que chega a esgotar os ingressos. E para vir à casa de Deus, ter a chance da salvação da vida eterna, o povo não vem e não dá bola. Muitas vezes nas igrejas estão vindo atrás de milagres, de bênçãos financeiras, e não vem atrás do principal, que é a salvação. Então, irmãos, nós temos que orar mais, né? Esse dia eu estava pensando no Espírito Santo, e hoje confirmou com o Cassiano aqui, para a gente estar, né, vai formar novamente aquele grupo de homens, voltaremos a estar orando nos montes, clamando pelas igrejas, pelo povo, porque se nós não fizermos isso aí, irmãos, Satanás está fazendo e está conseguindo derrubar. Satanás, ele está conseguindo o que ele quer, que é levar o maior número de almas com ele para o inferno. E nós temos poder na palavra, nós temos poder na oração, e não estamos fazendo nada. Então nós temos que mudar, irmãos. Temos que orar mais, buscar mais, pedir discernimento do que Deus quer que nós façamos, para fazer a nossa parte. Amém? Vamos pôr em pé? Feche seus olhos. Limpa a tua mente aí. Joga fora tudo aquilo, toda semente que Satanás plantou na tua mente neste dia de hoje, teus pensamentos,
sobre aquilo que você viu e escutou. Senhor, meu Deus e Pai, como eu estava dizendo agora aqui, Senhor, Satanás tem conseguido tirar o povo da igreja, tem colocado coisas neste mundo que principalmente os jovens não estão nem aí mais contigo, Senhor. Só querem coisas mundanas, coisas que agradam a carne. Então, Senhor, nesta noite, ó Pai, eu lhe peço que o Senhor venha, ó Pai, que o Espírito Santo venha nos tocar, nos dar sabedoria para podermos, Senhor, lutar contra o inimigo. Nos dê sabedoria, Senhor, para passar para o povo de hoje, para os jovens, aquilo que o Senhor quer, para passarmos um plano de salvação para eles, Senhor. Porque o mundo, Senhor, está dominado pelo inimigo, Senhor. Como eu disse aqui, os bailes, as festas mundanas, os jovens vão, bebem, se drogam, se prostituem, e as igrejas estão vazias. Então, Senhor, nos usa para resgatar estas vidas perdidas, Senhor. Faça-nos ferramentas tuas, Senhor, para trazer esse povo de volta a ti, Senhor. Usa-nos mesmo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, perdoe nossos pecados, nossos erros, nossas falhas, Senhor. Nos perdoe, ó Pai, em nome de Jesus. E obrigado, Senhor, por ter cuidado de nós. Obrigado, Senhor, por ter zelado de nós. Obrigado, Senhor, por nos perdoar por tudo que nós fazemos de errado, Senhor. Muito obrigado mesmo, Senhor. Em nome de Jesus. Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Toca na vida de cada um aqui nesta noite. Encha-nos de sabedoria para lidar com essa situação que estamos passando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Vamos lá então. Missão de Deus na terra. Diga comigo, Deus tem uma missão na terra. Então, olha bem, a missão de Deus na terra é uma missão, é um objetivo para atingir um trabalho para fazer, né? Então, a missão que Deus tem para nós, né, é para nós realizar um trabalho para Ele, como igreja. Diga comigo, como igreja. Então, olha bem, como igreja Deus tem uma missão. E como Jesus também, como Salvador, Ele tinha uma missão, né? Deus enviou seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, qual que era a missão de Jesus? Salvar a humanidade. Mas Jesus, ele salvou o planeta Terra, a humanidade que não aceita ele? Não, ele veio para salvar. Então, a Valnice Milhones, quando eu era crente novo, ela contava uma história do formigueiro, né? Que o menino tinha um formigueiro no quintal da casa dele. E o menino gostava muito de brincar com aquele formigueiro. E um dia o menino estava dentro de casa e o pai falou assim, falou para a mãe do menino, amanhã eu vou passar um fumicida, vou acabar com o formigueiro. E aquele menino, então ele pegou, correu lá no formigueiro e falou para as formigas,
vaza, vai embora. Vocês têm que ir embora, porque senão amanhã todos vocês vão morrer. E aquelas formigas não entenderam nada. Por que elas não entenderam? Porque elas não eram, o cara que estava falando com ela não era formiga. O cara era um ser humano. Então assim também, né? Deus, ele não é um ser humano, ele é Deus. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas aí o que aconteceu, né? Então, Deus se fez um homem para se revelar à humanidade. Então, Deus seria como aquele menino se tornar uma formiga e entrar no formigueiro e alertar aquele formigueiro que eles iam ser todos mortos. Então essa era a missão de Jesus, era vir e trazer a luz para o mundo, trazer a revelação da condenação do homem e que o homem precisava ser salvo. E aí Jesus também, o que ele fez? Ele pagou o preço do nosso pecado para que nós tenhamos a vida eterna. Amém, querido? Então essa era a missão de Jesus. Então olha bem, uma missão é um objetivo para atingir. Então Jesus tinha um objetivo para atingir. Um trabalho para fazer. Então missão é um objetivo que nós temos que fazer um trabalho para fazer acontecer. Então todo crente tem uma missão. Qual que é a missão do crente? Anunciar o evangelho. Essa é a missão muito importante. Todos precisam saber sobre a salvação de Jesus. Então a missão do crente é anunciar o evangelho. Para que você é salvo? Você é salvo para você ser salvo e depois você vai dar o que você tem. Se você recebe uma cura, você vai usar ela como sua ferramenta de ganhar alma. Entende? Por exemplo, como é que eu evangelizo vocês? Como é que eu ensino? Contando as minhas experiências. Então, se eu recebo um ensino, se eu recebo uma palavra, eu vou usar tudo isso como ferramenta para a minha missão. Então, todo crente tem essa missão. Deus chama algumas pessoas para anunciarem o evangelho em outras partes do mundo. Então, vamos dar um exemplo. A Malu, né, que nós manda ajuda para ela. A Malu, ela tem uma missão de ir para outros países. Deus deu esse trabalho para ela. Né? Outras pessoas são chamadas para proclamar o evangelho em sua própria comunidade, em sua própria cidade. Quando Deus nos chama para uma missão, devemos obedecer. Então vamos dar um exemplo, né? Desde quando eu tive a minha primeira experiência com Deus, o Senhor já começou a falar para mim como que ia ser o meu ministério. Que o meu ministério ia operar com sinais, com prodígios, que eu ia ser um servo dele para abrir o caminho. Então eu entendi, né, que muitas vezes eu não vou atrair as pessoas para vir andar comigo, mas eu vou conversar com muita gente que vai abrir o caminho. O que é abrir o caminho, gente? Então vamos dar um exemplo, que nós temos uma floresta para passar e ela está fechada. Aí vai o cara lá com o facão, né, com o machado, com coisa, e abre um caminho. Então acontece, né? E eu vejo que isso funciona na minha vida, porque muitas pessoas, elas chegam até a minha pessoa, e eu explico as coisas. Ontem mesmo um rapaz chegou em mim e falou assim, eu estou desigrejado. Né? Aí ele falou para mim, eu já frequentei tal igreja, agora fui também na metodista, fui da congregação, fui não sei o quê, mas igreja. Aí eu cheguei nele e falei assim, igreja é muito importante. Aí comecei a explicar para ele, falei para ele, preste bem atenção, até a congregação que você está falando aí, ela é uma ótima igreja. Falei, porque eu li o estatuto deles. E o estatuto deles, né, é praticamente igual a de todas as igrejas boas. Ele falou, não, mas lá porque eles falam que a salvação é pelas obras, não sei o quê. Ele falou, mas isso toda igreja tem.
Tem um ou outro lá da coisa lá, né? Então você tem que entender que as pessoas é uma coisa, a religião é outra. Aí eu expliquei para ele aquilo que eu expliquei para vocês, né? Falei, vou te explicar. Não tem um versículo na Bíblia que não foi escrito para a igreja. Se você não decidir frequentar uma igreja para ser igreja, então você não tem a Bíblia como teu parâmetro. O Velho Testamento foi escrito para os judeus. O Novo Testamento foi escrito, diga comigo, para a igreja. Aí eu expliquei para ele, né, que no original, a palavra igreja significa reunião, congregação. Expliquei para ele, fui explicando aquilo. Significa unir-se, né? Aí eu falei para ele agora, pensa bem, né? Se você se reúne numa igreja, vou explicar para você como é que começa. Falei, a nossa igreja começou na sala da minha casa. Aí, começamos a fazer na sala de atendimento da loja, que era maior. Por quê? Começou a vir mais gente. Isso. Falou, de repente, nós tínhamos o dízimo, né, e as ofertas que colhia dos irmãos, e nós depositava, a Fábio morava com a gente, então depositava na conta da Fábio. Aí tem o limite, né? Por exemplo, o limite do imposto de renda é 3 mil por mês. Aí o limite da Fábio estava entrando muito dinheiro, nós ia ter que pagar imposto de renda. Mas como é que vai pagar imposto de renda do dinheiro da igreja que está no nome dela? O que nós tivemos que fazer? Falei para ele, tivemos que abrir um CNPJ. Nasceu o quê? Uma religião nova, uma igreja nova. Mas não é que nós queria. Foi, a igreja não é religião. Falou, mas como nós vivemos no mundo, nós precisamos organizar. Então a igreja, quando cresce, aí eu falei para ele, deixa eu fazer outra pergunta para você. Falei para ele, se você, o casamento, você não tiver casa para morar, é melhor do que se você tiver uma casa boa para morar? Falei, se eu tiver uma casa boa para morar, é melhor. Falei, então, a igreja também precisa de um lugar. Uma igreja que tem um lugar, ela é melhor do que uma igreja que não tem um lugar, é igual o casamento. Né? Então, eu falei assim, então a igreja não é coisas, a igreja não é prédio, mas a igreja ter coisas, ter prédio, não faz dela pior. Agora, o pior, gente, é que é assim, né? Que tudo isso é para uma missão, né? Agora, por exemplo, até o nosso ministério mesmo, nós estamos cuidando da igreja, estamos cuidando do prédio, estamos cuidando das coisas, e daí começa a ter problema com os irmãos por causa de administração, de não sei o quê. Quer dizer, não é o foco, não é a missão, o prédio, a nossa unidade, a nossa comunhão, as nossas festas, nós cuidar da grama, do prédio, é para a missão. É ou não é? É para a missão. Agora nós vamos, por exemplo, eu e a Rose agora tem uma casa boa, aí a Rose vai usar a casa para brigar comigo. O que vocês acham? Ela tem que usar a casa, né, para falar assim, esse meu macho é demais, né? Esse é meu homem, ó. Deus usou ele, né, e ele comprou essa casa. Agora nós temos uma casa boa para morar. Então a casa é dada para o nosso casamento melhorar, mas a esposa pode usar a casa para estragar o casamento. Pegaram, gente? Por exemplo, a nossa família compra um carro, né, Juba? Nós compramos um carro. Agora o Juba tem ciúme do carro, né? E a Mônica vai lá e usa o carro de qualquer jeito, aí o Juba vai pegar e vai brigar com a Mônica por causa do carro. Então o carro, em vez de estar ajudando a família, está atrapalhando. Mas isso não é culpa do casamento, isso é a maneira da pessoa pegar caminho errado. Vocês estão entendendo? Então, quando nós pegamos e começamos a ver que nós casamos, temos coisa para que o nosso casamento fique melhor, então a função é usar tudo que Deus nos dá para melhorar o nosso casamento. Assim também é a igreja. A igreja, ela tem que aumentar os membros para a igreja ficar melhor. Se ela aumentar os membros, né, e nós começar a fazer coisa para agradar os membros novos e estragar a igreja, e qual que é a missão da igreja?
A missão da igreja é salvar o mundo. A missão da igreja é batalhar a batalha de Deus na fé. Para quê? Para que o diabo não deixe as pessoas de ser condenadas. Aí, se de repente nós não pegarmos, ficar firme na missão, nós ficarmos ricos, vai atrapalhar, né? O diabo vai usar as nossas dificuldades para poder nos atrapalhar. Então, quando nós estamos lutando contra o diabo, nós temos que entender que Deus tem um propósito. Em cada situação, Deus tem um propósito. E todas as coisas, diga comigo assim, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, preste bem atenção, que são chamados segundo o seu propósito. Então, você quer fazer com que todas as coisas não contribuam para o teu bem? Saia do propósito original de Deus. Então, o propósito de Deus é levantar uma igreja, a igreja dele, para que a igreja dele possa prosseguir o caminho de Jesus, a obra de Jesus na terra. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos continuando. Então, Jesus está aqui, querido, fazendo a obra dele através de nós. De nós. Eu escutei o T.L. Osborne ministrando, ele falou assim, que ele teve 3 experiências com Jesus. Aí ele falou assim, a primeira que ele teve foi pessoal. Então, todos temos que ter uma experiência pessoal com Jesus. Pegaram? O Espírito Santo precisa te dar uma experiência com Jesus pessoal. Depois, a outra experiência que ele tem é que ele viu Jesus através de outros. Então, ele começou a ver, né, pessoas sendo usadas por Deus, e Deus mostrou para ele, ó, você precisa aprender a ver Jesus através das pessoas. Então, até Jesus mesmo falou, ó, muitos, né, me dirão, né, aquele dia, né, Senhor, ó, tive doente, ele falou, tive coisa. Então, nós temos que aprender a ver Jesus através das pessoas, né, e nós temos que entender que as pessoas, elas são o terreno que Deus quer trabalhar, quer usar nós para trabalhar na vida delas. Então vamos dar um exemplo, né? Pega um irmão aqui novo que não sabe falar de Deus para ninguém. Suponhamos, Tainá fala, mas eu não sei falar, pastor, eu não sei falar do evangelho para os outros. Então o que ela pode fazer? Vamos comigo na igreja? Aí, aquela pessoa, ela não anda com a Tainá. Mas se a Tainá for esperta, falou, eu não tenho carro e eu quero ir na igreja. Você podia me levar na igreja? Aí a pessoa, para trazer a Tainá, ela vem na igreja. Correto ou não? E quantas pessoas ela aceitou Jesus simplesmente porque aceitou um convite de vir na igreja? Eu lembro, não sei se você lembra, Raquel, na época que a gente se converteu, o que mais a gente fazia era chamar as pessoas para vir na igreja junto com a gente. Quantas pessoas que vêm na igreja, às vezes vem uma vez só, talvez não volte mais. Mas lá, até hoje eu escuto testemunho, né, de pessoas que eu falei de Jesus para ela uma vez só, e elas encontraram, depois que você falou para mim, olha o que aconteceu na minha vida, né? Outro dia mesmo um cara lá do Rio Grande do Sul, né? Era um vendedor, toda vez que ele ia lá, né, ele espírita daqueles mais roxos que tem. E esses dias ele falou assim para mim, assim, eu vi que a cara dele mudou, sabe? Ele tinha um rosto meio estranho. E agora ele está com uma cara de crente, né? E ele falou assim para mim, rapaz, você não sabe que rebuliço que deu na minha vida. E eu tenho que te contar, porque você tem culpa nisso. Né? Quer dizer que você não precisa se preocupar. A gente tenta trazer as pessoas na igreja, por quê? Porque às vezes você não sabe falar de Jesus, né? Você traz aqui, você chama alguém para orar por ela, ela tem uma experiência, né? Aconteceu, tinha uma senhorinha vizinha da minha mãe, naquela época que tinha o coral
Está vendo? Aí. Vocês entenderam? Por exemplo, o Crésio mesmo, ele não conseguiu me evangelizar. Ele me levava para reunião de homens. Então eu fui na reunião de homens, né? E aí quem me evangelizou, ele conseguiu, né, um horário comigo lá e levou o Hélio Cajuvara para me evangelizar. E o Hélio Cajuvara me evangelizou. Mas o Crésio já tinha me levado para a igreja. Então o que nós temos que fazer? A nossa missão é estar de butuca nas oportunidades. Por exemplo, o Paulo mesmo esses dias falou para mim: pastor, eu chamei o fulano, o Bertano, para ir no Porco do Tacho. Pode? Eu falei, gente, é o maior acerto que está tendo, é o Paulo chamar essas pessoas para ir no Porco do Tacho. O Porco no Tacho, ele tem uma missão, né? É nós sim promover a nossa comunhão, mas para quê? Nós temos que ganhar almas para Jesus. Nós temos que ganhar almas, mesmo que essas almas não fiquem na nossa igreja. Entende? Nós temos que ganhar almas para Jesus. Olha lá, o Fernando mesmo e a Miriam, né? Eles vão na igreja metodista. Eu não estou preocupado se eles vão ficar aqui, não. Eles podem até notar, parece que esse pastor não liga de nós ficar aqui, parece que nem quer nós aqui. Não que nós não queremos. Mas olha bem para você ver, eu tenho que respeitar aonde Deus vai levar eles. Aonde Deus vai. Se Deus deixar eles com a gente aqui, a gente quer. Só que esse querer, querido, às vezes a gente querer que a igreja cresça para poder, olha quanta gente, né? Até toda vez que o Edmar vai ministrar aqui, ele fala que as pessoas não estão vindo na igreja e tal, né? Eu já falei para o Edmar, eu não ligo para isso. Agora, tem que ministrar, né, o prejuízo que elas estão tendo. Entende? Vamos dar um exemplo, né? Se cada um que faltou hoje no culto, entende? Se for uma estratégia do diabo e eles não venceu, o que aconteceu com eles? Pegaram? Se foi uma coisa assim, né, que eles fizeram certo, né, Deus vai até abençoar. Mas se foi um ataque do diabo para não vir na igreja, então no mínimo, né, eu acredito que a maioria não vem, por quê? Porque o diabo arma um laço e a pessoa anda pelo laço do diabo, mas não anda pela missão, pelo propósito. E aí nós vamos ver, né, que é muito importante nós estarmos reunidos. Quer ver? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui agora o propósito da igreja, tá? Então, o propósito de Deus nós já sabemos que é a salvação, né? Participar dos cultos é muito importante. Quando nos reunimos com os outros crentes para adorar a Deus, entramos na presença de Deus e juntos nos aproximamos mais dele. Deus quer que trabalhemos junto para o nosso crescimento. Digo comigo, trabalhar junto para o nosso crescimento. Então vamos dar um exemplo, né? Se nós estamos trabalhando aqui, vamos dizer assim, né? Igual a Mônica fala que ela é braba, né? O Juba também diz que é brabo. Então, acontece alguma coisa aqui, né? Eles precisam, pode ser brabo, né? Mas não pode fazer coisa injusta, né? Então Deus vai lapidar eles, vai colocar uma pessoa para provocar eles, manifesta a brabeza. Ele fala, mas eu não posso fazer isso, porque vai atrapalhar a missão de Deus. E para poder a pessoa, por causa dela ter uma missão, ela começa a ser transformada. Pegaram? Então a missão faz nós sermos transformados. O porquê? Entende? Se eu continuar assim e provocar isso aqui, daí eu vou perder a bênção por causa disso. Então a pessoa começa a ser transformada por causa do objetivo, né? Todos podemos ajudar nos cultos, cantando, orando. Cada um pode usar os seus dons para a edificação da igreja toda. Existem muitas áreas em que podemos ajudarmos: pregação, louvor, oração, leitura, administração, financeiramente.
por isso é muito importante perguntar na igreja como podemos ajudar. Todos podem participar do culto, desde que tudo seja feito com ordem e com propósito. Diga comigo, tudo com propósito. Então vamos dar um exemplo assim, chega uma pessoa nova, eu mando umas irmãs que têm dom de profecia, eu falo, vai lá, ora pelo irmão ali, pela irmã. Qual que é o propósito do pastor? É que aquela pessoa seja salva. E por causa disso, a gente não vai priorizar dela ficar na igreja, mas dela ser salva. Então a gente tem que aproveitar a oportunidade. Olha lá, a sua irmã chama Márcia, né? Márcia. Olha lá, a Mônica trouxe ela aqui, acho que 3 vezes, né? 3 vezes, né? Então nessas 3 vezes, a gente aproveitou e tudo que eu queria era que a Márcia tem uma base agora para poder ir morar no céu. Então eu falei para ela, eu quero que você vai morar no céu com nós. Né? Então tudo que a gente quer é isso. E então nós vamos plantar a semente. O nosso ministério ele tem um chamado, nós temos que plantar a semente. Dar uma perspectiva, uma esperança, uma nova visão das pessoas da obra de Deus. Né? Hebreus capítulo 10, 25. Todo mundo conhece esse versículo, né? Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de muitos, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima aquele dia. Então aqui está falando assim, que nós não podemos deixar de reunir como igreja, né? Mas é para nós ajudarmos os outros irmãos que estão faltando a frequentar. Agora, vamos lembrar de como que eu comecei essa pregação. Diga comigo, porque agora a igreja é a representante de Jesus na terra. E para que Jesus veio? Salvar almas. Então a nossa função é evangelizar, é ganhar almas para Jesus. É esvaziar o inferno, não é encher a igreja, é esvaziar o inferno. Se a gente quiser encher a igreja, é só nós pegar hoje 1/3 da nossa arrecadação e investir em pregador diferente. Você começa a anunciar que tem pregador diferente aqui, mas se põe a 3 vezes por semana, eu não dou 2 meses, não vai caber gente aqui dentro. Não dou 2 meses. Mas, né? Quem que vai vir? Sabe quem vai vir aqui, gente? Crente desviado, porque o cara do mundo não gosta de pregador famoso. Ele vai sair falando propaganda contrária. Vocês estão entendendo? Quem vai vir vai ser crente e vão chamar alguém, né? Às vezes vai dar alguns frutos, tal. Mas, né, esses pregadores estão pregando por aí, estão pregando por aí. Se a gente quiser investir, é só investir 30%, 1/3 do que nós arrecada. Pregador famoso, capaz que nós até arrecada mais dinheiro daí, porque vem o povo aqui, né? A gente ministra a oferta, eles pagam tudo e sobra dinheiro ainda. Mas não é assim. Eu não vejo que Deus quer que nós pegamos esse caminho. Deus quer nos transformar. Deus quer nos transformar para que nós sejamos uma igreja que vai pregar para fora, de graça, sem cobrar para pregar. Né? Aí, deixa eu achar um versículo aqui bem legal. Como é que começou a igreja? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 46 e 47, põe lá para mim. Todos os dias, diga comigo, todos os dias, se reuniam no pátio do templo. Então, olha bem, a igreja é bom ter um local, um endereço. Então eles não tinham, ainda a igreja não tinha ainda se estabelecido legalmente, né? Nem era, né? Eles nem deixavam.
Então, aonde eles iam? Tinha o pátio do templo, aonde tinha os fariseus, aqueles caras lá que até condenaram Jesus, né? Então, eles iam lá no pátio, se reuniam e ali eles adoravam a Deus, porque os primeiros cristãos, eles não deixaram a prática judaica, né? E aí, no pátio do templo, então diga comigo, todos os dias se reuniam no templo. Agora, olha como é que a igreja agia também, ó. E nas suas casas partiam o pão, participavam das refeições com alegria e humildade. Vamos lá. Ó, louvando a Deus por tudo, e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Então, qual que é a função nossa hoje, né? É se reunir como igreja, adorar a Deus, buscar a Deus, deixar os dons pegar a gente, ser cheio do Espírito Santo, né? E vai convidando as pessoas para vir aqui, para nós orar por elas, para elas serem abençoadas. E Deus, o Senhor, vai acrescentando a cada dia aqueles que vão sendo salvos. Amém, querido? Por que eu estou ensinando isso aqui para vocês? Porque nós não podemos deixar ser enganados por Satanás. Nós não podemos deixar ficar falando aí que Satanás está vencendo, viu? Tem que falar assim, não, Satanás, ele não está ganhando a batalha. É que nós estamos deixando ele fazer a obra. Ele sempre vai tentar. Então, nós temos que tomar posição. Posição. Ó, faz 30 anos que eu sirvo a Deus. Eu nunca me afastei por causa de luta. Eu nunca me afastei por causa de problema na igreja. Nunca. Por quê? Porque eu sei que o que Satanás quer é que eu desanime na obra. Então, a obra de Deus para mim é inegociável. Entenderam isso ou não? Nunca. Eu já sei qual que é a estratégia dele. O diabo não quer que eu me reúna com as pessoas como igreja. Então, o que acontece? Isso é inegociável. Aconteça o que for, eu não vou deixar ele vencer essa batalha. E aí eu sabendo que o diabo não quer que eu frequente o culto, toda vez que tiver alguma coisa que vai atrapalhar o culto, o que eu faço? Eu priorizo o culto e batalho e estou ali. Porque, querido, olha bem, se você não for atento ao propósito de Deus, por isso que fala assim, ó, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. O propósito de Deus é salvar almas. O propósito de Deus, querido, é que você seja igreja para poder trazer as pessoas para a igreja. Entende? Não é a igreja que salva. Quem salva é Jesus. Mas a igreja, entende? É o corpo de Jesus na terra. A igreja é a noiva, é quem Jesus vai vir buscar. Né? Sempre quando você vai pensar assim, o que é a igreja? A igreja é o seguinte, quando 2 ou 3 se reunirem no nome de Jesus, ali ele está. Agora presta bem atenção, já que a igreja ela existe, é um grupo, né? Então se esse grupo tiver uma liderança, e tiver andando em unidade, e com propósito, cumprindo o propósito de Deus, esse grupo é top. Então tudo que o diabo vai querer é que para de cumprir o propósito dele. Tudo. Você tem que saber qual que é a estratégia do diabo. O diabo quer que a igreja para de cumprir o propósito de Deus. Entende? E quando Jesus está se manifestando, ele dá algumas dicas como a igreja deve trabalhar. Ele fala assim, ó, para isso se manifesta o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então nós temos que correr atrás das vítimas do diabo também, para tirar elas da mão do diabo. Por exemplo, uma pessoa está falando assim, pastor, apareceu uma macumba lá perto de casa. Vai lá, querido, desfaz aquele trabalho do diabo, entende? Livra aquela pessoa, porque nós somos chamados para isso. A pessoa não precisa nem ser da igreja. Você vai lá e vai fazer o papel da igreja. O papel da igreja é desfazer a obra do diabo. Aquela pessoa está sendo vítima de Satanás. Nós estamos aqui em nome de Jesus para destruir as obras de Satanás.
Mas se a pessoa não quiser saber da igreja, pastor, não, você vai lá e desfaz a obra de Satanás, é o seu papel. É o seu papel. Ah, o diabo está aprontando na cidade, né? A gente tem que estar orando pela cidade, e se Deus mandar a gente fazer alguma coisa, vai lá e faça. Vira e mexe, nós estamos fazendo coisas pela cidade. Às vezes as pessoas nem ficam sabendo, mas a gente está, detecta um problema, vem a revelação, nós vamos lá desfazer a obra do diabo. Esse é o papel da igreja, a função da igreja é essa. Só que se a igreja tiver com problema entre ela mesma, confusão, divisão, problema financeiro, já pensou uma igreja de caloteiro? A igreja dá calote nos outros. Então a igreja tem que ser um bom testemunho, né? Essa igreja, ela fica sem autoridade, ela fica sem credibilidade, né? E ela vai fazer o que contra a obra do diabo? Que a igreja vai, uma igreja que não cumpre um papel na sociedade, é certo, né? O diabo não vai obedecer àquela igreja. Então, uma da função do pastor é manter a igreja num posicionamento que seja uma igreja de autoridade. E aí, por isso que eu tenho que tentar mudar a vida de vocês, o modo de vocês pensar, né? O irmão fala assim, não, eu não quero saber negócio de pagar imposto, né? Para mim não dá, isso aí não é para mim. Tá bom, ué. Né? A gente não tem nada com a tua vida. Mas você devia estar orando, né? Porque falou assim, não, eu preciso pagar meu imposto para mim ter mais autoridade, né? No mundo espiritual. Não é autoridade com o governo, com os homens. É o diabo, querido, que é o nosso inimigo. É o diabo. Eu estava num culto e eu comecei a ver os milagres de Deus, né? Através do Marcos Bellis, curando as pessoas na hora, né? E eu estou ali, né, falando assim, Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. De repente, como uns 3 metros de distância assim, eu vi o Espírito Santo como uma pessoa de fogo. E eu comecei a tremer de pavor. Um pavor, gente, que é inimaginável. Eu comecei a tremer de pavor. E eu tinha certeza que se o Espírito Santo fizesse só assim, ó, eu morria. Eu ia morrer. E aí, querido, eu estava, a Rose lembra, né, que eu ficava andando com o pastor Marcos para lá e para cá. Gente, eu não queria mais nem ver aquele homem. Mas eu tinha que carregar ele para lá e para cá. Porque eu não queria, eu falava assim, não, eu vou morrer. E eu queria que Deus me usasse, né? Daí eu conversando com o Marcos Belli, contei para ele. Aí ele falou assim para mim, é porque você está querendo aquilo que eu tenho, mas você não está pronto para isso. Eu falei, eu não estou pronto? Eu falei, não. Eu falei, por quê? Eu falei assim, porque você rouba, você é ladrão. Eu falei, que ladrão, rapaz? Eu não roubo nada de ninguém, não. Eu falei para ele assim, até um clipe, se eu pegar no lugar, eu vou lá devolver. Aí ele só perguntou para mim, você paga o imposto tudo da sua loja certinho? Eu falei, não. Não pagava, né? Pagava o que eu achava que devia pagar. Aí ele falou para mim assim, o que você é então? Aí eu olhei para ele e falei, eu sou ladrão. Aí, né, aí eu queria fechar a loja, falei, eu vou trabalhar de boia fria, mas eu não quero ser chamado de ladrão no mundo espiritual, né? E aí o que aconteceu? O que aconteceu? Né? Resolvi fechar a loja e tal, daí recebi uma palavra, depois de 6 meses Deus fez um milagre, eu consegui pagar os meus impostos certinho. E daí as coisas foram acontecendo na minha vida. Né? As coisas foram acontecendo na minha vida, por quê? Deus começou a dar mais certo, né? Porque aí Deus deu aquilo que tinha nele, peguei aquilo também, Deus começou a me usar de um modo extraordinário, já não tinha aquele pavor na hora que vinha aquela unção, né? Por quê? Porque agora a minha vida tinha sido consertada naquela área. Então, olha bem, para vocês entenderem o que é legalidade.
Se você estiver administrando as tuas finanças certinho, fazendo igual o pastor fala, ó, guarda 20%, faz o resto sobrar, administra, não é o quanto você ganha, né? Você está dando legalidade para Deus amanhã te colocar uma grande empresa na tua mão, para você administrar coisa grande. Mas você não obedece, né? Então você não tem, Deus não está te dando legalidade. Então se você pegar, cumprir o propósito de Deus na sua finança, ainda que seja pouquinha, o pastor está te ensinando para você dar legalidade, porque o resto é outro assunto depois. O pastor Vanderlei cantava uma história que todo mundo sabe aqui, né? Olha o que é legalidade. Ele saiu daqui e foi expulsar um demônio lá em Abatiá. Ele viu uma cana bonita, foi lá, catou a cana, cortou, limpou, cortou em pedaços, jogou no porta-mala do carro para as filhas dele. A filha dele era menina nova ainda. Chegou lá, a menina endemoniada, e ele abriu a porta, o demônio olhou para ele, o que você quer comigo, seu ladrãozinho de cana? E não pôde expulsar o demônio por causa do roubo de cana, né? Daí o que ele fez? Você está certo, demônio. Ele virou, Senhor, eu roubei cana, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados. Aí virou para o demônio e falou assim, demônio, e agora, demônio? Aí o demônio falou, agora eu vou ter que ir embora. Agora, por exemplo, aquilo foi um erro, certo, gente? Então ele podia pedir perdão, mas vamos supor que você está vivendo um erro, você não está administrando a tua finança de modo correto. Você está administrando a tua finança segundo a tua carne, tua alma. Você está andando pelas circunstâncias, você não tem propósito, né? Adianta você chegar diante de Deus, me perdoa porque eu não administro minha finança certo. Vai funcionar esse perdão? Ou? Por quê? Porque não está havendo arrependimento. Então, por que o João Batista falou arrependei-vos? Primeiro você fala assim, o quê? Daqui para frente eu vou fazer de tudo para administrar minha finança certo. Aí, o Senhor me perdoa, Deus? Aí vai funcionar, porque você vai voltar a fazer a coisa certa. Pegaram, gente? Por exemplo, né? Você acha que depois disso o pastor Vanderlei tem coragem de passar na beira da estrada e pegar umas laranjas para levar para casa? Hã? Por que eu falo? Porque quando nós temos o moinho de cana ali, agora tem motor, tem tudo, né? E tem as canas aqui, né? E um dia eu liguei para o Serafim Meneghel, falei, o negócio é o seguinte, de vez em quando nós precisamos de cana. O senhor libera os canaviais para nós pegar a cana para a igreja, né? Aí liberou. Então daí quando eu vou lá pegar a cana, né, que eu sei que era dele, né? Então está liberado, tava, né? Agora ele morreu, né? Agora tem que ver de novo, né? Por exemplo, né, aqui teve uma época que era o Paulinho, né, que estava tomando conta, né? Então, para nós pegar a cana daqui, eu pedi para o Paulinho. Ele falou, não, está tudo bem, pode ir. Então, a gente pede, por quê? Porque você já pensou, nós ter uma igreja, né, que vai encarar o diabo fala, o que vocês querem com nós, seus ladrão de cana? Hã? Os milho? Então, eu já roubei tanto milho, mas eu parei, tá, gente? Já pedi perdão, estou perdoado, porque eu parei, né? Mas vamos dar um exemplo aqui, o milho do São Martim ali, né? Olha lá, a turma está falando de milho aqui, mas nós não está vendo, o Paulo está falando, nós não está vendo, então, o Paulo não está vendo o São Martim, então não pega o milho, deixa o milho ali. Apesar que o São Martim já falou para mim, né? Que toda vez que ele plantar, a igreja pode usar tranquilo. Mas mesmo assim, né? Chega na safra, vamos pedir de novo, né? Vai que ele mudou de ideia, né? Então a gente tem que ter esse cuidado por causa de... Aí nessas coisinhas a gente vai aprendendo que em tudo é assim. Em tudo. Quando Deus está mandando você mudar alguma coisa, muda para você ter autoridade. Para você poder ser uma pessoa de autoridade. E o pastor precisa, a igreja precisa, Jesus precisa que nós todos sejamos unidos nisso. Se tiver gente aqui não concordando,
Então, né, que Jesus fala? Que uma casa dividida não subsiste. Nós precisamos andar em concordância. O irmão que ainda não consegue pagar os seus impostos porque tem algum problema, ele tem que pelo menos concordar com o pastor e começar a orar para que Deus providencie. Ó, Deus, o senhor sabe, né? Igual o Fernando ali mesmo, ele tem alfafa lá, né? Alfafa é complicado, né? O Juba também tem, né, Juba? Então, e alfafa é complicado, por quê? Porque ninguém paga o imposto certo. Aí se eles for pagar certo, o preço da alfafa deles vai lá em cima, né? E quem vai comprar? Mas o que tem que fazer então? Não é se defender. Põe a causa diante de Deus, faz igual eu fiz na minha época. E começa a falar, Deus, faz de um jeito para mim, Senhor, que eu possa pagar, que todo mundo tem que pagar, porque eu não quero pecar contra Ti, né? Eu não quero. Quando você está orando para Deus, porque você não pode, aí você está já buscando uma solução pela fé. É como buscar qualquer outra coisa. Eu preciso de um carro, então eu vou começar a orar para ter um carro. Estou buscando aquele carro pela fé, entende? E Deus vai prover. Amém, querido? Então, olha bem, se nós andarmos em desacordo, nós não subsistimos. Mas se nós andarmos em acordo, e o acordo é por causa do que, gente? Por causa do quê? Por causa do propósito, da missão, tá? A missão nossa, né? O propósito dela é ganhar almas. E para ganhar almas nós precisamos destruir a obra do diabo, nós precisamos ter autoridade sobre os demônios, nós precisamos ter legalidade para Deus entrar na nossa vida e nos abençoar. Amém? Glória a Deus. Então olha bem, quando eu vou pregar, né, as pessoas falam assim, mas você prega sobre prosperidade, né? Mas eu prego porque eu tenho testemunho disso. Eu sou um testemunho que Deus prospera. Mas você prega sobre coisas assim, né, tal, mas eu tenho testemunho. A gente busca a Deus, né? A gente usa essas coisas como ferramenta para as pessoas saber que na mão de Deus vai tudo dar certo. Vai tudo dar certo. Agora a Bíblia fala para nós não confiar na bênção, porque Deus dá, se Deus quiser tirar, Ele tira. E falar que a vida de cristão é só bênção, é mentira, tá? Agora, que tudo é para o nosso bem, é verdade. Mas às vezes nós temos que sofrer porque nós somos teimosos. Mas nós temos que saber que Deus não está corrigindo a nossa teimosia à toa. Ele está corrigindo porque Ele quer nos transformar em servos dEle. Amém, querido? Glória a Deus. Então põe para mim lá, Romanos 8, 28, filho. Vamos terminar assim. Agora, que tal nós, né, virmos aqui na frente agora, e todos nós, né, receber oração e um orar pelo outro e sair daqui turbinado? O que vocês acham? Para também, você vai orar pelos irmãos, para que eles cumpram o propósito de Deus essa semana e prosperem. Amém, querido? E se tiver alguém doente entre nós, né? Você unge ele e decreta a cura. Glória a Deus. Então vamos sair do nosso lugar, vamos vir. Eu vou pedir para o Ministério de Louvor, vamos adorar a Deus, Ilme. Glória a Deus. Senhor, nessa noite, Pai, eu quero, Deus, pedir perdão, Pai querido, por nós, ó Deus querido, estarmos marcando bobeira para aquilo no foco, Pai. Ganhar almas, Pai, é a razão de nós estarmos nos consagrando, orando, pedindo, buscando. E às vezes, Pai querido, o Guilherme, Pai querido, com toda aquela luta dele, Pai, talvez é o que mais está te agradando. Então, Pai, eu quero, Deus, e o Guilherme sabe, Pai querido, aonde Deus tem o que aqueles meninos precisam. E eu sei, Pai querido, que de uns tempos para cá eles não vêm mais por causa do lugar, Pai. Eles vêm por causa da Tua presença. Eu quero, Pai querido, que o Teu grande amor
seja derramado no coração de cada membro desse ministério, para com a vida dos visitantes, para com a vida, Deus, dessa cidade, Pai, das cidades vizinhas, dos jovens, Pai. Que nós, ó Deus querido, não venhamos mais olhar, Pai querido, o mundo como perdido, Pai, como desviado, mas nós venhamos olhar o mundo, Pai querido, com amor, Pai, com verdadeiros pretendentes teus, Pai, para fazer parte do teu corpo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ajuda nós a ficar mais ativo, Pai, mais vivo, mais esperto no nosso trabalho, Pai. Porque lá no nosso trabalho, Pai, que cada palavra, cada atendimento, cada gesto, cada olhar nosso, Pai, seja, Deus, de maneira, Pai querido, que nós possamos ganhar autoridade para saquear o inferno, ganhar almas para Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Quero colocar diante de Ti, Pai, todas as vidas, Deus, até os animais, Pai, que da nossa região, Deus. Eu quero colocar diante de Ti também, Pai, que dos agricultores, Pai. Eu quero, Pai querido, que o Senhor tome cada, Pai querido, cada pessoa, Deus querido, que tem terras, Deus, que tem plantação, Pai. Eu quero, Deus querido, que o Senhor traga eles para Ti, Pai. Salve a vida deles, Deus. Tira o coração deles, Pai querido, na ganância, e traga eles, Pai querido, na dependência de Ti, ó Deus. Que eles comecem a ver, Pai querido, que ser rico, Pai, é ter a Sua presença. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo, vem nos encher do Teu amor. Vem nos encher agora de vontade de testemunhar, de vontade de apresentar Jesus, de contar para os outros o que Jesus fez por nós. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.